Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos estar em pé. Também nós estamos cumprimentando aos internautas, todos aqueles que estão ligados conosco agora através das redes sociais e aqueles que vão estar assistindo online, no YouTube, a partir de amanhã. O Senhor que opera neste lugar também opera aí na sua casa. Amém? Por isso nós vamos fazer uma leitura agora, Salmos número 27. Vamos ler apenas um versículo. Duas perguntas. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite para te adorar na beleza da tua santidade. Viemos aqui, Senhor, com um propósito de adoração e viemos aqui também pela busca da tua palavra. Sabemos, Pai, que nós não podemos viver, Senhor, sem a tua orientação, sem a tua determinação para a nossa vida, Senhor, através do teu ensinamento. Por isso viemos aqui, Senhor, porque sabemos que aqui o Senhor emana a bênção para a igreja. E nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui para te adorar e queremos te dar liberdade, Senhor, para que tu fale conosco. Nós precisamos, Senhor, ser orientados nesses dias, Senhor, onde ouvimos tantas coisas, mas temos que dar crédito somente à tua palavra. Por isso, Deus amado, as famílias que estão aqui reunidas, as famílias que estão reunidas também, Senhor, assistindo nos lares, Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que tu tenha liberdade nessa noite e venha, Senhor, de uma forma especial tocar o nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Senhor, alegres, revestidos, cheios do teu poder, da tua graça e crendo, Senhor, que só o Senhor é Deus, que é tu que tem o controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te adoramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Bem forte. Convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Vamos entregar tudo que nós temos a Ele nesta noite, amém? Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai adorando aí no teu lugar. Vai exaltando o nome do Senhor aí. Que Ele está aqui presente. Antes mesmo de você chegar, Ele já está aqui. Pronto para te receber. Aleluia. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o
que a igreja do Senhor, ela foi levantada na terra para adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Esse é um momento especial do culto. Nós vamos continuar adorando o Senhor, só que nesse momento com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo tem que levar à adoração do Senhor Jesus. A nossa vida, o nosso pensamento, o nosso andar, o nosso caminhar, nossas amizades, tudo tem que levar para a adoração ao Senhor Jesus. Dízimos e ofertas, nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos retribui de tantas formas. Tão maravilhoso é o Senhor, e nós temos provado disso na nossa vida, nesses dias em que estamos passando por lutas, por adversidades. Se não fora a mão do Senhor nos guardando, nos livrando, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor tem as mãos estendidas sobre a igreja. Por isso, nesta noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática na nossa vida diária, nós passamos a ser vitoriosos no Senhor. Amém? Você que trouxe o teu dízimo nesta noite, você que vai ofertar, eu quero que nesse momento nós vamos orar e você apresenta ao Senhor, adora ao Senhor com o teu dízimo e com a tua oferta. As diaconisas vão passar aí e você já coloca na salva a tua adoração. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos na tua casa para adorá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. Sabemos, Senhor, que tu se faz presente, porque nós temos sentido, Senhor, aqui a tua presença, o teu cheiro suave. Temos sentido, Senhor, uma brisa sobre as nossas vidas. Sentimos, Senhor, de uma forma tão especial, que tu nos agracia, Senhor, com saúde, com graça, a nós, a nossa família. Mantém, Senhor, os celeiros, as portas abertas da tua igreja. Por isso, Senhor, nós queremos apresentar a ti agora os dizimistas e os ofertantes e te agradecer já, em nome de Jesus. A igreja diz amém e coloca o dízimo e a oferta na salva com alegria nesta noite. Aleluia, igreja. Vamos se colocar de pé. Vai ofertando aí e coloca-se de pé, amém? Vamos estar cantando o último louvor. Aleluia. Meu orgulho
Amém, Jesus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém? Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos capítulo 133. Salmos, capítulo 133, diz o seguinte: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Feche os teus olhos, vamos elevar ao Senhor mais uma oração. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos deu um fôlego de vida, Senhor Deus, neste dia. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus. Nós reconhecemos que precisamos da sua voz, das suas orientações, das suas palavras, ó Pai. Porque se o Senhor não for conosco, nós não sabemos nem
a qual caminho seguir, ó Pai. Nós não sabemos nem a qual direção prosseguir. Mas nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então que nesta noite o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, para ministrar sobre cada coração, Deus. Mesmo dos que aqui estão presentes, quanto dos que estão em suas casas, nos seus lares, que talvez não puderam estar aqui, Senhor Deus, presencialmente na Tua casa. Mas que o Teu Espírito Santo possa estar visitando a cada um, tocando sobre cada coração, Deus. Tira, Deus, todo o cansaço, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual. Mas, Senhor Deus, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que possamos nesta noite ter a nossa fé edificada. Que a nossa vida espiritual possa ser fortalecida pelo Teu poder, Deus. Alcança cada lar, a cada família. Mas quanto aos demônios, inimigos que porventura queriam atrapalhar ou incomodar, eu repreendo agora pela autoridade e em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Deus, ministra sobre cada coração, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, o próprio Deus, porque afinal de contas, Pai, de mim, da minha sabedoria, eu não tenho nada a oferecer ao Teu povo, mas se o Teu Espírito Santo estiver sobre mim, com certeza, Pai, seremos alimentados e saciados pela Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Alguns meses atrás, no início do ano, mais precisamente, após um culto aqui, acho que era um culto de terça-feira, inclusive, um irmão veio até a frente para conversar comigo, e eu estava conversando com ele, estávamos colocando o papo em dia, e eu estava perguntando ele, estava indagando ele quanto à faculdade dele, porque ele estava fazendo uma faculdade. Então eu perguntei como que estava indo, em que ano que estava, e aí ele me contou que estava quase terminando já a faculdade, está finalizando quase a faculdade dele, e ele começou a falar de como ele iniciou esse curso. E ele falava então que ele sempre teve no seu coração essa vontade de estar fazendo aquele curso, de estar cursando aquela faculdade. E ele parou em um determinado momento e pensou consigo: puxa, se eu parar, ficar pensando se eu vou fazer ou não vou fazer, se eu ficar parado para decidir o que eu faço, o tempo vai passando e às vezes eu fico parado e não faço nada. Então ele tomou uma decisão. Ele falou: não, é o meu sonho, eu quero fazer esse curso. Então ele fez o vestibular, foi aprovado, iniciou a faculdade, e o tempo passou muito rápido, que ele nem se deu conta, e ele está hoje quase finalizando essa faculdade. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, aquelas palavras dele ficaram no meu coração, porque naquela oportunidade eu também tinha em meu coração a vontade de fazer um curso, de fazer um outro curso, só que eu estava na dúvida de se eu faço ou se eu não faço. E quando ele contou a experiência dele, de que se ficasse parado, pensando se faz ou não faz, até tomar uma decisão, o tempo passa, e muitas das vezes anos se passam, e nós, por não tomarmos uma decisão, ficamos ali parados, sem fazer aquilo que estávamos pretendendo fazer. E aquelas palavras que ele falou ficaram no meu coração, e eu fiquei pensando: puxa, acho que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que decidir, eu não posso ficar esperando, né? Porque o tempo passa e bem no fim eu acabo não fazendo nada. Então, diante daquilo, eu tomei posse daquela palavra que ele me deu, e eu falei: não, eu vou fazer essa faculdade, eu vou decidir fazer esse curso. E para a honra e glória do Senhor, agora no mês de julho, né, já finalizei o primeiro semestre da faculdade. Ou seja, se eu tivesse ficado parado ali pensando se faço ou se não faço, em decidir e não decidir, o tempo teria passado e eu não teria saído do lugar.
E o tempo passou nesse primeiro semestre muito rápido, que mal me dei conta que já se foi o primeiro semestre e já iniciou o segundo semestre. E hoje, dia 11 de agosto, a Igreja 81 aqui está completando 26 anos. A igreja hoje completa 26 anos desde a sua emancipação de congregação para a igreja. E falando aqui entre nós, com certeza nós vamos concordar que 26 anos é um bom período de tempo. Vocês concordam comigo? 26 anos é um lapso temporal muito grande. Em 26 anos, muitas coisas a gente pode fazer, muitas coisas acontecem. Se eu for olhar para a minha vida, em 26 anos atrás, eu tinha lá meus 8, meus 9 anos de idade. 26 anos atrás, se eu for pensar o que eu fiz, o que eu decidi fazer, eu vou me lembrar que com 8, 9 anos, eu decidi a começar a aprender a tocar um instrumento, uma bateria. Nesses 26 anos, eu olhando lá para trás na minha vida, eu vejo que eu entrei na escola, que eu fiz lá o ensino fundamental, o ensino médio. Nesses 26 anos, fiz a faculdade. Nesses 26 anos, conheci o grande amor da minha vida, minha esposa que está ali. Já ganhei uns pontinhos hoje. Conheci a minha esposa. Nesses 26 anos, Deus me presenteou com uma filha. Todos nós concordamos que 26 anos é muito tempo, muita coisa pode acontecer. E se você olhar para a tua vida, 26 anos atrás, nesses 26 anos que se passaram na sua vida, talvez alguns aqui nem 26 anos de vida ainda tenham, mas você que já pode olhar para trás, nesses anos todos, nesse período, se fosse para você contar o que você fez nesses anos, o que aconteceu na sua vida, eu acredito que muita coisa todos nós temos para contar. Muitas histórias nós temos para contar. Quantos aqui tem muitas histórias para contar em 26 anos? Você consegue olhar hoje, lá para trás da sua vida, e ver tantas coisas que aconteceram, tantas coisas que na minha vida e na sua vida aconteceram em 26 anos? Mas nós entendemos também que se muitas coisas aconteceram na nossa vida, sabe por que elas aconteceram? Aconteceram porque em um determinado momento nós tomamos decisões. Muitas coisas aconteceram na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, elas aconteceram porque nós tivemos uma atitude, porque nós decidimos fazer ou não fazer algo. É por isso que hoje, olhando lá atrás para a nossa vida em 26 anos, muita coisa aconteceu. A história da nossa vida aconteceu porque nós tomamos decisões e nós tivemos atitudes. Não importa se as consequências foram boas ou ruins, o que nós entendemos é que temos histórias para contar, porque decisões nós tomamos na nossa vida. Mas mais do que importante nós termos uma história para contar, muito mais importante que decisões nós tomarmos, nós devemos ter a consciência que devemos sempre, em todos os momentos, quando nós nos depararmos em um momento, em uma ocasião, em que precisamos tomar uma decisão, a primeira coisa, e muito importante que nós devemos ter no nosso coração, é perguntar para Deus, é perguntar para o Senhor: qual caminho seguir, Deus? Qual decisão eu devo tomar, Senhor? Eu devo seguir por aqui? Eu devo seguir por ali? Eu devo fazer? Eu devo não fazer? Como eu devo agir? O que eu devo falar? Em todas as situações da nossa vida, para nós termos boas histórias para contar, antes de qualquer decisão nós temos que perguntar para o Senhor. Nós devemos ser orientados pelo nosso Deus para tomarmos uma decisão. E quando nós olhamos para esses 26 anos da igreja, com certeza muita história nós temos para contar da igreja. Talvez em alguns anos que você esteja congregando aqui conosco, frequentando aqui conosco, algumas histórias você tem para contar, porque você também faz parte dessa história. E
um versículo que nesses 26 anos sempre tem sido lido no dia 11 de agosto, nessa igreja, é justamente Salmos 133, como nós lemos aqui no início. O Salmo 133, nesses 26 anos, tem sido lido nesta igreja. E quando nós lemos no primeiro versículo como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Nós vemos que no versículo 1 desse salmo, Davi vai falar sobre a importância, sobre a necessidade de haver a união entre as pessoas, entre os irmãos. E se nós fôssemos fazer um comparativo, olhar, por exemplo, para uma empresa, nós vamos ver que numa empresa há vários departamentos. Em uma empresa há várias pessoas que cada uma desempenha uma função, e todas elas se unidas, e todas elas se com o mesmo objetivo, elas tomando as suas decisões, cada uma no seu lugar, aquela empresa ela vai caminhar muito bem. Agora, se aquelas pessoas em cada departamento, cada uma quiser seguir um caminho, a empresa com certeza ela não vai caminhar muito bem. Numa empresa nós vemos, por exemplo, que há o setor administrativo, aquele setor é responsável por talvez desenhar o plano estratégico daquela empresa para aquele ano que está se iniciando. O setor administrativo é responsável por gestão de tarefas, ela que vai administrar cada uma das funções daquela empresa. Mas uma empresa, além do setor administrativo, ela tem também o setor financeiro. O setor financeiro, ela que vai administrar os recursos que aquela empresa consegue angariar. É o setor financeiro que vai controlar e que vai planejar financeiramente para que aquela empresa tenha consiga caminhar sustentavelmente, financeiramente sustentável. Mas uma empresa também ela tem o setor comercial. O setor comercial é onde as pessoas são responsáveis por captar clientes para aquela empresa. O setor comercial é responsável pelo marketing, por divulgar a empresa, por tornar ela conhecida. Mas além do departamento comercial de uma empresa, ainda o setor operacional ou a linha de produção é onde se encontram as pessoas que estão lá, que são responsáveis pela produtividade daquela empresa. Mas nós vemos que mesmo tendo vários setores, vários departamentos naquela empresa, se todos eles caminharem olhando para o mesmo caminho, se todas elas caminharem com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, aquela empresa ela vai caminhar bem. Precisa haver a união, a comunhão naquela empresa, para que todos caminhem em direção ao mesmo caminho, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. E quando nós lemos o Salmo 133, versículo 1, que fala sobre a importância, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre a importância da união é sobre a importância da união na nossa casa e no nosso lar. Será que dentro da nossa casa, será que dentro da minha ou da sua casa tem ocorrido, tem existido a união e a comunhão entre as pessoas desta casa, entre as pessoas desta família? Nós vemos que quando uma família se inicia, uma família ela vai se iniciar com quem? Como que se inicia uma família? Com um homem e com uma mulher se casando, não é isso? Uma família se inicia quando o homem e uma mulher se conhecem. Mas eu pergunto, o homem, ele é igual a uma mulher? Já começa fisicamente que o homem e a mulher são totalmente diferentes. Mas, analisando ainda mais a fundo a forma de pensar, a forma de agir do homem e da mulher, eles são iguais? Eles são parecidos? Claro que não. Homem e mulher são totalmente diferentes. Deus, o próprio Deus, criou o homem e a mulher, um diferente do outro, cada um com suas peculiaridades, com as suas singularidades. Cada um de nós, seja homem ou seja mulher, nós somos diferentes uns dos outros.
Nós podemos analisar o homem e a mulher vendo as diferenças em que, se por um lado o homem tem a dureza, a aspereza do homem, por outro lado a mulher, existe a delicadeza, a gentileza da mulher. Homens e mulheres são diferentes. O homem, ele é mais para o confronto, ele é mais duro, ele é mais áspero, mas a mulher, na sua delicadeza, ela é mais pacífica, ela é mais pela conciliação. Nós vemos a diferença do homem e da mulher, em que o homem, ele pensa com a racionalidade, a mulher, por outro lado, ela pensa mais pela emoção, ela é emotiva. O homem, em um determinado momento, em uma determinada ocasião, ele vai responder alguém de uma maneira, ele vai responder alguém de uma forma, a sua esposa vai olhar para ele, mas, querido, por que você respondeu dessa forma? Você devia ter sido mais respeitoso, você poderia talvez não ter sido tão duro, por que você respondeu dessa forma? Você talvez feriu a pessoa ao responder dessa maneira. O homem, por outro lado, ele vai responder: não, eu simplesmente disse a verdade, eu falei a verdade, e a verdade às vezes dói. Por quê? Porque o homem, ele pensa pela razão, é racional. A mulher é mais emotiva, ela vai se preocupar com a forma que as pessoas vão receber determinada questão. O homem, a visão do homem é pela universalidade. O homem, ele olha de maneira geral. A mulher já não, ela olha nos detalhes. A mulher tem a visão pela especificidade. O homem, ele tem a visão geral, a mulher olha nos pequenos detalhes. Um exemplo: o homem chega em casa da festa de um casamento e fala: puxa, mas essa festa de casamento estava muito bonita, né? Estava tudo certinho, tudo ótimo, a comida estava boa, as pessoas todas legais. Essa é a visão do homem, a visão geral que o homem tem. Mas a mulher vai chegar em casa: não, o casamento não estava legal. Você viu o vestido da fulana lá? Viu a cor do vestido que ela escolheu para ir no casamento? O homem nem se deu conta de quem que era, que cor que era, se estava de vestido, se não estava, porque o homem tem a visão geral, a mulher tem a visão nos detalhes, nos mínimos detalhes. É a diferença que Deus criou no homem e na mulher. E se por um lado o homem, ele se preocupa com processos, a mulher se preocupa com o resultado. A mulher não quer saber o caminho a ser percorrido até chegar ao final. Ela quer saber do resultado. O homem não, ele vai se preocupar do início, do meio ao final, porque o homem se preocupa com processos e a mulher com detalhes. Um exemplo: a mulher chega no final do ano, ela fala: olha, meu querido, eu quero pintar a nossa casa, eu quero pintar ela de verde, em homenagem ao Palmeiras, que ganhou o Campeonato Paulista. Nós vamos pintar a casa de verde e é pronto, é isso, está resolvido. A casa vai ser pintada de verde. A mulher só está pensando no resultado, pintando a casa. O homem, ele vai olhar para ela, vai pensar: puxa, mas para nós pintarmos a casa, temos que comprar lixa, vamos ter que passar massa corrida, nós vamos ter que lixar, nós vamos talvez ter que tampar os buraquinhos, nós vamos ter que talvez passar um fundo, nós vamos ter que comprar um determinado tipo de tinta, porque outro tipo de tinta não vai dar certo. O homem, ele pensa nos processos até se chegar ao resultado. A mulher não, ela quer saber do resultado. Tudo isso estou dizendo para mostrar a diferença que existe entre homens e mulheres. Nós somos diferentes um dos outros. Mas aí, esse homem que é tão diferente dessa mulher se encontram, decidem se casar. E agora, como vai ser dentro do lar, diante de tantas diferenças entre o homem e a mulher? Será possível eles serem felizes? Será possível eles terem união dentro do lar? Será possível eles conseguirem trilhar anos e anos vivendo juntos? A resposta é sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, um versículo muito conhecido, quando Jesus institui o primeiro casamento, que está lá em Gênesis 2, 24, que vai dizer: por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A resposta para que haja o contentamento, a felicidade num casamento, está nessa palavrinha do versículo de Gênesis 2, 24. Portanto, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá.
Olha a importância da união. Olha a importância da comunhão no lar, para que a família, para que o casamento caminhe conforme Deus planejou. Vocês conseguem entender a importância de haver a união no lar para que tudo vá bem? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? Mas a união num casamento, num lar, só acontece quando homem e mulher se unem. Quando o homem e a mulher entendem a importância da união que deve existir entre o homem e a mulher. Mesmo diante dessas tantas diferenças do homem e da mulher, dessas diferenças de pensar e de agir que existe entre o homem e uma mulher, o casamento pode ser sim uma bênção. O casamento pode ser sim como Deus planejou, mas será preciso haver a união entre homem e mulher. Mas importante também, além de haver a união na família, importante também além de haver a união dentro da casa, é importante também a união, sabe aonde? Na igreja. É importante também termos união na casa do Senhor. É importante nós, como corpo de Cristo, é importante nós, sendo cada um de nós membros desse corpo, em que Cristo é o cabeça, é importante nós também aqui termos a união dentro da igreja. Nós vemos que, mais ou menos como uma empresa, não que a igreja seja uma empresa, mas mais ou menos como é um casamento também, não que seja um casamento, mas analisando a igreja, o corpo de Cristo, nós vemos que cada um de nós, sendo membros desse corpo, desempenhamos uma função. Talvez você aqui no membro do corpo de Cristo, você faz parte da área comercial, você faz parte da parte financeira, você faz parte do administrativo, um comparativo com a empresa que eu disse anteriormente. Todos nós desempenhando funções diferentes. Se nós caminharmos como naquela empresa, para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, a igreja do Senhor, ela também vai caminhar sendo abençoada, ela vai caminhar sendo produtiva. Cada um de nós do corpo de Cristo temos uma função. Alguns podem ser responsáveis pela recepção, pelo cuidado com as pessoas que entram. Alguns podem ser responsáveis por servir na casa de Deus, em ajudar em manter a ordem durante o culto, que são os diáconos e as diaconisas. Talvez no corpo de Cristo outros são responsáveis por entoar louvores de adoração ao Senhor, de levar a igreja à adoração, de preparar a terra para que receba a boa semente, que é a palavra. Mas talvez outros no corpo de Cristo são responsáveis pelo ensino da palavra, outros são responsáveis pelo cuidado, pelo ensino e pelo cuidado, seja no ministério infantil, nos juniores, nos adolescentes, nos jovens, nos casais. Todos nós, sendo membros desse corpo, do corpo de Cristo, tendo funções, desempenhando funções diferentes, se todos caminharmos com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, nós vamos alcançar aquilo que Deus planejou para nós, como igreja. Todos nós, se desempenharmos cada um no nosso chamado, mas todos nós no mesmo Espírito, nós vamos atingir o objetivo. Se cada um de nós desempenhando o nosso chamado, mas no mesmo Espírito, nós vamos atingir o objetivo. É por isso que é importante a união dentro da igreja, é importante a união no corpo de Cristo. Vocês conseguem perceber a importância da união na família e também na igreja? Quantos aqui conseguem perceber isso? E quando nós entendemos tudo isso, que há um só corpo, a igreja é como se fosse o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só Espírito. Quando nós olhamos para esse livro de Filipenses,
O apóstolo Paulo ele estava preso lá em Roma, e a igreja de Filipos já tinha sido implantada, e Paulo, lá naquela prisão de Roma, ele decide então escrever essa carta aos filipenses, da igreja de Filipos, mas ele direcionou essa carta porque ele entendia a importância de haver a unidade na igreja, a importância de haver a unidade no corpo de Cristo. Então, ele escreve essa carta, e nós chegamos nesse versículo do capítulo 2, versículo 1 e 2, e nós vemos no versículo 2: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Paulo fala da necessidade para que houvesse a união, a unidade na igreja tivesse a mesma forma de pensar. E de que forma nós atingimos a mesma forma de pensar dentro da igreja? É a obediência. Não tem outro caminho. A mesma forma de pensar dentro da igreja, nós só vamos atingir com a obediência. Primeiro obediência a Deus, e depois obediência à liderança que foi estabelecida por Deus. O mesmo modo de pensar nós vamos alcançar mediante a obediência. Nós vemos no versículo 2 também que ele fala sobre amando-se mutuamente. Significa que nós, sendo parte desse corpo, do corpo de Cristo, sendo membros do mesmo corpo, nós precisamos e devemos nos amar mutuamente. Nós não podemos haver entre nós, do corpo de Cristo, intrigas, brigas, confusão, invejas, contendas, um querendo ser mais do que o outro. Não pode haver isso no corpo de Cristo. Nós precisamos e devemos nos amar mutuamente. Mas a palavra vai dizer também em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações. De que forma? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para nós nos amarmos mutuamente como corpo de Cristo, sabe de que forma que vai existir o amor? O amor de Deus? Quando nós estivermos no mesmo Espírito, mas sendo guiados e cheios do Espírito Santo de Deus. O versículo 2 ainda fala que nós devemos ter um só propósito. Quando pensamos sobre um só propósito, podemos também pensar como um só Espírito. Um só propósito é um só Espírito. E de que forma nós vamos ter um só propósito, um só Espírito? Se todos nós, sendo parte integrante do corpo de Cristo, tivermos um só Espírito. E qual é esse Espírito? É o Espírito de briga, de contenda? Qual é o Espírito que nós devemos ter? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos buscar mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheios, abastecidos do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Primeiro, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo que nos é dado. E depois, para nós termos um só propósito, um só Espírito. Não tem outra maneira. É mediante o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos voltando lá para os Salmos 133 e chegamos no versículo 3, que diz: é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Ali fala sobre o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte muito alto, que hoje está lá no território pertencente à Palestina. Ele tem pouco mais de 2.800 metros de altura. Ele é uma montanha muito alta. E por ela ser muito alta, lá no seu pico, lá no cume, constantemente ela tem no seu pico gelo, neve. Por ela estar muito alto, no pico lá do Monte Hermon, há aquele gelo. Só que quando bate o sol, quando está no período do verão, em que aquela neve ela começa a derreter, aquela água que começa a descer do Monte Hermon, ele vai abastecendo o Rio Jordão, e ele também vai abastecendo, vai molhando, umedecendo a terra seca que existe lá embaixo. Sabe o que isso significa? Quando nós temos união, seja na nossa casa, seja na nossa família, quando nós temos união dentro da igreja, dentro da casa de Deus, se a nossa vida está como uma terra seca, se a sua vida estava como uma terra seca, quando há união, o Espírito Santo de Deus, ele aquece, e aquela água ela vai descendo, ela vai umedecendo as nossas vidas.
E muitas das vezes nós estamos como uma terra seca, a nossa vida está como uma terra seca, não existe um manancial de água dentro da nossa vida. Por quê? Porque nós não temos união na nossa vida. Mas como diz aqui no versículo 3, é revigorante como orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Muitas das vezes a nossa vida está como uma terra seca. Muitas das vezes nós estamos impedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós não temos alcançado vida plena e uma vida eterna aqui mesmo. Sabe por quê? Por falta dessa união. E diante da ausência de união, a nossa vida está seca. A nossa vida está como uma terra seca, estéril e frutífera. E nós não sabemos por quê. Mas hoje nós entendemos a importância de termos a união, seja na nossa casa ou na nossa família, seja dentro da igreja, seja no corpo de Cristo. Quantos entenderam a palavra de Deus? Faz assim. Amém? Vamos nos colocar de pé? Glórias a Deus. E quando nós pensamos em tudo isso que eu disse, sabe o que Deus está falando com você nesta noite? Não perca tempo. Talvez muitos anos já se passaram desde que você conheceu a Cristo, desde que você aceitou Jesus. Talvez já se passaram 26 anos. Talvez já se passaram até mais de 30 anos. O que Deus está falando para mim e para você é: não vamos perder tempo, não vamos ficar parados e deixar e ver o tempo passar. E às vezes por um coração endurecido, por um coração orgulhoso, por não querer a união na casa da família, por não querer a união dentro da igreja, no corpo de Cristo, a nossa vida está parada, estagnada. A nossa vida está como uma terra seca. Por quê? Porque nós estamos com o nosso coração endurecido. Não queremos viver em comunhão, em união uns com os outros. E nesta noite, se Deus falou ao teu coração, você fecha os teus olhos. E eu vou estar orando, pedindo a bênção, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Para que o Espírito Santo de Deus, se necessário, esteja quebrantando os corações nesta noite, mas para que o Espírito Santo também esteja nos direcionando, esteja nos despertando, para que possamos viver em união, em comunhão, seja dentro da nossa casa, ou seja dentro da igreja. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Aqui, Senhor Deus, estão Teus filhos e as Tuas filhas, que subiram até a Tua casa, Deus. Há também pessoas que estão nas suas casas, nos seus lares, Senhor Deus. Mas todos nós, Pai, ouvimos a Tua palavra, entendemos a importância, Senhor Deus, de vivermos em união, de vivermos em comunhão, de deixarmos o orgulho de lado, de aquebrantarmos o nosso coração, deixarmos, Senhor Deus, a mágoa, o ressentimento de lado. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações nesta noite. Se há pessoas, Deus, que precisam liberar perdão, se há pessoas, Senhor Deus, que estavam magoadas, ressentidas, se há pessoas, ó Pai, que foram feridas, ofendidas, que o Senhor venha estar trabalhando agora nesses corações, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, esteja tocando sobre cada vida, para que haja o perdão, para que haja, Senhor Deus, o acerto, para que haja comunhão, Deus, porque nós não queremos estar impedindo o agir do Teu poder, da Tua graça sobre as nossas vidas. Nós não queremos ter as nossas vidas como terra seca, como terra, Senhor Deus, onde Teu Espírito Santo, onde a água viva da Tua presença, do Teu Espírito Santo não esteja habitando. Então toca sobre cada um de nós nesta noite. Dá força àquele que não consegue perdoar. Dá graça àquele que não estava conseguindo perdoar. Oh Deus, toca sobre famílias nesta noite. Famílias, ó Pai, sobre casamentos. Casais que estavam brigados, ó Pai. Casais que não estavam mais se entendendo dentro da casa. Deus, vem com a Tua misericórdia agora, Deus. Visita cada lar nesta noite, Deus. Visita cada casamento nesta noite, Deus. Coloca, Senhor Deus, o Teu amor. Coloca a Tua comunhão nos lares e na família, Deus. Aleluia, Deus. Glória.
Aleluia, Senhor. Nada igual, nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Levante as suas mãos, grita, Senhor. Tua presença, Estamos na tua presença, Deus. Santo, teu Espírito Santo nas nossas vidas. Santo Espírito, és bem-vinda. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu poder sobre as nossas vidas. Que possamos ser renovados, Senhor. Que possamos ser fortalecidos pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo de Deus. Deus, alcança cada lar, cada família. Alcança cada vida, Senhor Deus, que está neste momento na tua presença. Nós precisamos do Senhor, então fica conosco. Manifesta a tua graça, o teu poder sobre nós. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Como água significa vida, como água é fonte de vida, e a água que, o orvalho, a água que desce do Monte Hermon, traz vida àquela terra seca. Tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo de Deus trouxe vida à sua casa, à sua família. O Espírito Santo de Deus trouxe vida à nossa igreja, a Igreja 81, a este ministério. Que você tome posse dessa palavra, que você saia convicto da sua bênção, da bênção que você veio buscar nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pastor Ari está orando por nós nessa noite. Pastor Ari estará orando pela campanha. Você que está na campanha nas terças-feiras. E eu desafio você que precisa de uma bênção, de um milagre, de uma intervenção do Senhor, que você faça um propósito, que seja de 3 terças-feiras, 4, 7 terças-feiras, mesmo de casa. Faça esse propósito, para que Deus possa estar movendo, porque eu tenho certeza
que Deus vai honrar a sua oração, o seu propósito. Também, se você tem alguém a ser apresentado, alguém que esteja doente, enfermo, que você esteja apresentando neste momento ao Senhor. Vamos orar. Temos aqui um pedido de oração da Bernadette Félix, que está internada, e da Hilda Miranda, que está na UTI. Esses papeizinhos, quando vem anotado assim, é porque a pessoa, ela tem fé. Quando a igreja ora unida, o milagre acontece. E a palavra veio a calhar bem sobre esse pedido. Fala que a igreja tem que estar unida. Quando a igreja está em união, o milagre acontece. Por isso que dentro da casa do Senhor não pode haver divisão, facção, nada. Porque quando nós estamos unidos, o milagre acontece. Você que está na campanha, essa é a noite do teu milagre. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Senhor. O Senhor nos reuniu aqui porque nós precisávamos dessa porção nesta noite. E aqueles que estão fazendo, Senhor, essa campanha, estão pedindo com fé, Senhor, intercedendo pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, por amigos, por pessoas, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nesta noite é a noite do milagre para a tua igreja, porque nós estamos aqui unidos, Senhor, e queremos, Senhor, nesta noite assistir, Senhor, a tua graça sobre cada vida nesta noite, porque quando nós sairmos para os nossos lares, nós vamos sair daqui, Senhor, levando tudo aquilo que aprendemos e vamos estar distribuindo por onde passarmos, Senhor, porque as pessoas que estiverem em contato conosco ainda hoje nessa noite, Senhor, eles vão sentir a tua presença. Algumas pessoas vão ser curadas através da tua presença. Algumas pessoas poderão até receber batismo com o Espírito Santo através da tua presença. Por quê? Porque você está unido no corpo de Cristo. Você é fiel. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te pedimos também, Senhor, que tu nos leve em segurança, guardado debaixo das tuas mãos, Senhor, porque nós queremos chegar aos nossos lares, Senhor, cantando o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus, e te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos encerrar. Coloque suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.